Pesquisa realizada na Fazenda Experimental da Ipamig, em Patos de Minas, analisa o processo de biofortificação do arroz para a elevação do teor de zinco no alimento. Resultados parciais são animadores. O 30 Minutos de hoje traz ainda: alimentos alergênicos serão destacados na lista de ingredientes de produtos industrializados. Diagnóstico correto de gestação pode garantir benefícios para a criação de bovinos de leite e corte. Time de basquete em cadeira de rodas se prepara para a competição no fim de semana. Ópera-concerto leva público de várias idades ao Teatro Municipal. Esses são destaques que você confere a partir de agora. Identificado, o homem é encontrado caído em uma calçada no bairro Jardim Centro na tarde de ontem. Roberto Mariano da Costa, de 36 anos, morreu por causas naturais. Um morador de rua estava deitado debaixo de um prédio na rua João Gabriel Ferreira, no bairro Jardim Centro. No início, os moradores das imediações nem desconfiaram que ele estivesse passando mal. Primeira vez que ele surgiu por aqui, inclusive na hora que eu cheguei, no momento que eu cheguei, eu imaginei que ele estivesse talvez descansando, até dormindo, talvez estivesse embriagado, né? O SAMU foi acionado e ainda encontrou o morador de rua com sinais vitais, mas ele não resistiu. Alguns vizinhos passando aqui pela rua, verificaram um homem deitado na posição já há bastante tempo. Então acionaram a Polícia Militar e acionaram o SAMU. O SAMU chegou, fez os trabalhos de reanimação, mas infelizmente esse indivíduo veio a óbito. Vizinhos afirmaram que não viram nada de anormal. Foi um negócio que realmente não teve, pelo que foi observado, não teve nada assim de agressão, talvez, né? Não foi atacado por ninguém. Foi uma coisa assim, realmente, uma coisa diferente, né? Então foi algo estranho, né? E já está em vigor a norma da Anvisa que exige que os rótulos de produtos industrializados tragam informações sobre a presença de alimentos alergênicos. Estima-se que entre 6% e 8% das crianças brasileiras sofram com algum tipo de alergia. A partir de agora, embalagens de comidas e bebidas irão sofrer uma pequena modificação por conta de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovada em junho do ano passado. A norma que prevê a regulamentação de alimentos e bebidas obriga a indústria alimentícia a informar nos rótulos das embalagens se há presença de alimentos que causam alergias. Essa nova normalização da Anvisa, ela rege que todos os produtores de alimento, na verdade produtores e indústrias, que são embalados alimentos, devem conter na embalagem essa especificação de que o alimento contém algum alergênico. E se puder especificar, melhor ainda. De acordo com a Anvisa, 18 alimentos que podem causar reações alérgicas deverão ser informados nas embalagens. São eles: trigo, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leites de todas as espécies de animais mamíferos, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil ou castanha do Pará, macadâmias, nozes, pecãs, pistaches, pinole, castanhas e látex natural. Os maiores alergênicos são o glúten, quem tem a doença celíaca, a lactose, não só desenvolve a intolerância como a alergia alimentar, crustáceos também, pois tem gente que empola, já é alergia cutânea, dá coceira na pele ou incha, edema no olho. Tem castanhas, tem N castanhas, amendoim, castanha do Pará. Entre esses são os maiores alergênicos que eles estão priorizando para estar especificando as embalagens. Os dados sobre os alergênicos virão logo abaixo da lista de ingredientes. As palavras têm que estar em caixa alta, negrito e com a cor diferente do rótulo. As mães que têm filhos que sofrem de alergia alimentar, elas passam muito tempo no mercado fazendo compra. Então, em torno de 2 a 3 horas lendo não só o rótulo, mas todo o ingrediente que está lá. Então, hoje não é mais só especificado carboidrato, proteína e gordura. Então tem que olhar lá, tem milho, tem cevada, tem crustáceo no traço dos ingredientes, então isso vai trazer algum problema para o meu filho, já não leva. Isso vai ser muito importante.
Estima-se que 6 a 8% das crianças brasileiras com menos de 6 anos sofram de algum tipo de alergia. Na maioria dos casos, a única forma de evitar o surgimento de sintomas é evitar o consumo de determinados alimentos. Essa reação ela pode ser por diarreia, inchaço abdominal, pode ser em coceira na pele ou inchaço no olho, na cutânea. E tem indivíduos que podem chegar a óbito sim, pois tem alguns tipos de alergia que priva a própria respiração, entra no nosso trato respiratório e começa a travar essa nossa respiração e a pessoa começa a sentir falta de ar, até pode vir a óbito. Existe a alergia e a alergia tardia. A alergia tardia, ela é considerada como intolerância, ela vem depois. Você comeu um alimento hoje e hoje no final do dia, come pela manhã no final do dia ou amanhã começa a sentir esse efeito colateral. Essa já é chamada intolerância alimentar. Nas prateleiras, é possível perceber que alguns alimentos já estão de acordo com a nova norma. E os consumidores estão satisfeitos com a resolução. Não são muito importantes, faz a diferença, porque tem muitas pessoas que são alérgicas e tem aquelas que não sabem, o que está causando. E já tendo rotulado que tem esse tipo de coisa assim, que pode causar alergia, já facilita até para ir no médico e descobrir o que está causando esse problema para a pessoa. Tem que ficar atento nos rótulos. Não é qualquer coisa que a gente pode comprar, não. 11 horas e 37 minutos. No próximo bloco, venda de veículos novos registra queda de mais de 25%. Time de basquete em cadeira de rodas se prepara para a competição no fim de semana. O governo anunciou a extensão do prazo para a retirada do abono salarial do PIS/PASEP referente a 2015, que havia sido encerrado na quinta-feira. Os trabalhadores que não recuperaram o pagamento em uma agência da Caixa Econômica Federal poderão retirá-lo entre os dias 28 de julho e 31 de agosto. O valor não retirado é de cerca de 880 milhões de reais. Às 13 horas e 30 minutos desta terça-feira, o impostômetro criado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em conjunto com a Associação Comercial de São Paulo, deve chegar à cifra de R$1 trilhão. O valor indica todos os tributos, taxas e contribuições que o brasileiro paga para os governos federal, estadual e municipal. No ano passado, esse volume havia sido atingido 6 dias antes, no dia 29 de junho. Este ano, o brasileiro trabalhou até 1º de junho para pagar taxas e tributos, ou seja, 153 dias. Em média, 41,8% do rendimento bruto do cidadão são para pagar a tributação sobre rendimentos, consumo, patrimônio e outros. A venda de veículos novos no Brasil terminou o primeiro semestre com queda de 25,43% em relação à primeira metade do ano passado, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Foram 984.599 unidades vendidas no acumulado de janeiro a junho deste ano, o menor volume para o período desde 2006. O mês de junho também teve seu pior desempenho em 10 anos, com recuo de 19,16% em comparação com junho de 2015. O dólar abriu o dia cotado a R$ 3,282 para a compra, R$ 3,284 para a venda. O euro R$ 3,657 para a compra, R$ 3,660 para a venda. A libra R$ 4,311 para a compra, R$ 4,312 para a venda. A poupança com aniversário hoje rende 0,65%. O Unipam promove a 4ª edição da Colônia de Férias. A programação vai de 18 a 22 de julho e de 25 a 29 de julho para crianças com idade entre 3 e 14 anos. A proposta é resgatar brincadeiras culturais, jogos coletivos e atividades artísticas, contribuindo para o desenvolvimento das crianças e adolescentes.
As inscrições já estão abertas na Coordenadoria de Extensão, de 7 às 18 horas, no segundo piso do Bloco A. Para mais informações, basta ligar para o telefone 3823-0352. 8 times participarão neste fim de semana da 8ª Copa de Basquete sobre Rodas. A equipe de Patos de Minas treina a todo vapor. As equipes de Patos de Minas já vêm há algum tempo se preparando para a 8ª Copa Basquete sobre Rodas, que está marcada para acontecer no próximo fim de semana. Vai acontecer aqui em Patos, começar nessa sexta-feira, agora dia 8, a partir das 8 horas da manhã, a 8ª Copa Unipan Queiroz Construtora de Basquete em Cadeira de Rodas. É um evento que já tornou tradição aqui na cidade, né, na sua 8ª edição. Esse ano a gente conta com algumas novidades, tem equipes de Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal, de São Paulo, com atletas de nível de seleção brasileira que vão aqui, que vão participar da Paralimpíada no Rio em setembro. Também vão estar aqui alguns atletas desses, um nível muito bom, e convidar a população inteira para vir prestigiar o evento aqui. O campeonato conta com a participação de 2 equipes patenses, uma mais experiente e outra iniciante, mas ambas se sentem bastante preparadas para enfrentar as outras 6 equipes que vêm de outras cidades e estados. Nós temos nossa equipe que está há mais tempo jogando, tem os atletas mais experientes, que a gente tem alguns resultados bons já, somos a melhor equipe classificada em Minas Gerais e estamos aí disputa no Brasileiro também. A outra equipe são garotos agora, estão começando, e a gente joga aqui com essas 2 equipes para dar oportunidade desses garotos desenvolver também o seu basquete, para chegar também a disputar os brasileiros aí. Então, por isso a gente joga as 2 equipes. Apesar da boa expectativa das equipes patenses, os outros times que participarão do campeonato traz jogadores de peso, que deixam os atletas de Patos de Minas ansiosos com a disputa. A adrenalina está alta, a emoção também e ansiedade, né? Porque nós estamos treinando aí tem um mês, né? Tá treinando firme por causa do campeonato que tá chegando agora e a expectativa é grande, porque tá abrindo 2 times para dar a carga de jogo para os mais novos poder jogar no ar no brasileiro, né? E a intenção tá sendo das melhores possível. A gente sempre treina para tentar ganhar, né? Mas as outras equipes também têm esse mesmo objetivo. Tem algumas equipes muito bem preparadas, como a de São Paulo, que tem 2 atletas que participam da seleção brasileira. Tem o pessoal do Mato Grosso do Sul, de Dourados, também, que tem uma boa equipe. O pessoal de Belo Horizonte e do Distrito Federal. Então, são equipes mesmo de ponta aí no cenário do basquete em cadeira de roda. O time patense APP Unipan DB já possui vários títulos e é o atual campeão mineiro de basquete em cadeira de rodas. Agora, eles também treinam para alcançar a Série A do Brasileiro e trazer mais essa vitória para Patos de Minas. Os treinamentos acontecem todos os dias. Alguns dias da semana a gente treina de manhã e à tarde, além de reforço na academia. Treinamos de alto rendimento para tentar, o nosso objetivo esse ano, na 2ª divisão, subir para a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro em cadeira de rodas. Rendimento tem que treinar muito porque as outras equipes também treinam bastante e o nível deles é lá em cima, então a gente tem que chegar no mesmo nível. Boa sorte às equipes patenses. 11 horas e 46 minutos. A seguir, diagnóstico correto da gestação pode garantir benefícios para a criação de bovinos de leite e corte. Pesquisa realizada na Fazenda Experimental da EPAMIG analisa o processo de biofortificação do arroz. A Câmara Municipal de Patos de Minas entrega na próxima quinta-feira a medalha de destaque rural Dr. Moacir Viana de Novaes. A homenagem é destinada aos produtores rurais que se destacaram em sua área de produção ou lideranças comunitárias. 16 pessoas receberão a medalha. A cerimônia está marcada para as 14 horas no plenário da Câmara. O diagnóstico correto da gestação garante benefícios importantes para a criação de bovinos de leite e corte. Estudantes de veterinária fazem um curso sobre o assunto na fazenda da EPAMIG. Participaram do treinamento alunos de vários períodos do curso de Medicina Veterinária do Unipan. Serão 3 dias de curso.
onde os alunos irão aprender sobre aspectos fisiológicos na reprodução, exame ginecológico geral, identificação dos órgãos reprodutores, desenvolvimento gestacional, diagnóstico da idade fetal e patologias que afetam o trato reprodutivo. Não só determinar idade gestacional, como também saber fazer uma avaliação ginecológica completa, né? Pois isso vai estar interferindo diretamente nos resultados produtivos da fazenda, né? Nós temos alguns problemas patológicos, né, que talvez o profissional tenha um pouco de dificuldade de identificá-los, de diferenciá-los de uma gestação, né? Então o curso ele vem com o intuito de realmente fazer com que o profissional saiba diferenciar as patologias de diagnósticos de prenhez ou não. De acordo com o instrutor, um diagnóstico errado pode trazer consequências, principalmente econômicas, em bovinos de leite e corte. Principalmente com relação à maternidade, manejo de maternidade, né? Você já se estabelece os animais em idade gestacional, né, correta, para o pessoal já estar preparando esses animais para o pré-parto, né? E, consequentemente, a maternidade e está aplicando o manejo de maneira correta. Para os estudantes, o curso é uma maneira de adquirirem mais conhecimento. Esse curso está sendo muito essencial para todos nós, porque na carreira profissional do veterinário é a base, é o diagnóstico de gestação, né? Então está sendo muito produtivo para a gente. O diagnóstico de gestação correto, ele interfere em todo o ciclo da fazenda, todo o ciclo de produção da fazenda, por isso ele é muito importante. E uma pesquisa realizada na Fazenda Experimental da Ipamig, em Patos de Minas, analisa o processo de biofortificação do arroz para a elevação do teor de zinco no alimento. Resultados parciais são animadores. Os estudos tiveram início no final do ano passado, no campo experimental de Sertãozinho, da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Ipamig, em Patos de Minas. Segundo o pesquisador Maurício Antônio de Oliveira, a biofortificação de grãos é uma alternativa possível e economicamente viável e visa elevar o teor de zinco no arroz. Essa biofortificação melhoraria a qualidade nutricional de grãos voltados para a alimentação humana. Além disso, promove o aumento dos teores de minerais nas plantas, o que pode corrigir possíveis deficiências desses nutrientes no solo, melhorando o rendimento das culturas. Na realidade, o processo de biofortificação do arroz, ele pode ser obtido por várias formas, né? Você pode, por exemplo, selecionar naturalmente cultivares que tenham um teor maior de zinco no grão. Esse é um processo, é um trabalho que a Embrapa já vem fazendo há vários anos, mas ele é um trabalho mais demorado, a longo tempo, né? Outro processo de você melhorar, de você conseguir a biofortificação, ou seja, o grão com teores maiores de nutrientes, seria através da modificação genética da planta. Então, seria através da transgenia, né? Esse é um outro processo. Para obter resultados positivos, o zinco é aplicado diretamente na planta em diferentes fases de cultivo. A gente está aplicando um produto na planta e esse produto é incorporado pela planta e ele é acumulado no grão. Então, essa é a técnica que a gente está utilizando. O arroz é composto por proteínas, vitaminas, minerais como cálcio, magnésio, potássio, zinco e ferro. O ferro e o zinco apresentam um papel relevante na saúde humana, porém estão presentes em baixas concentrações nos grãos. Uma pessoa adulta precisa entre 7 a 10 miligramas dia de zinco. A pesquisa já apontou que no grão normal de arroz, de 30 miligramas por quilo normais, já é possível elevar em 5 vezes o teor de zinco no grão. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, né, a população brasileira, a média da população brasileira tem uma carência com relação a esse nutriente, né? Então, o alimento diário que essa grande maioria da população recebe não seria suficiente para nutrir essas pessoas com o teor de zinco, né? Então, o que a gente busca justamente é que com esse incremento no grão desse teor de zinco elevado, a gente conseguisse levar até a mesa do consumidor um grão onde ele poderia consumir menos quantidade de alimento, uma menor quantidade de alimento e ter o seu teor nutricional suprido naturalmente. A pesquisa com o manejo da adubação do arroz para obter biofortificação
técnica capaz de enriquecer o grão com determinada substância, indicaram que os grãos tiveram teores de zinco mais elevados do que os produzidos convencionalmente. Já resultados parciais animadores indicam a possibilidade de aumentar o teor de zinco nos grãos de arroz. O pesquisador aguarda os resultados laboratoriais de um maior número de amostras para divulgar os resultados conclusivos. Nós estamos já com várias análises que já foram encaminhadas para o laboratório e nós já recebemos a confirmação desses dados, mas tem algumas análises que estão em andamento. Mas os resultados que a gente tem até agora são bastante animadores, sim. 11 horas e 54 minutos depois do intervalo, você confere como foi o espetáculo Ópera Concerto, que reuniu um público de várias idades. A última apresentação da Ópera Concerto levou um público de várias idades ao Teatro Municipal na noite desta segunda-feira. Promovida pelo Unipan, a intenção foi difundir a música erudita na cidade. Foram 2 dias de apresentações, domingo e segunda, marcados por este evento inovador que buscou difundir a cultura da música erudita vocal em Patos de Minas. Uma ideia que surgiu através de encontros entre os artistas. As ideias surgiram em 2012, quando eu e a Franciele, a gente pensou que a cidade precisava de um estímulo para a formação de jovens cantores. Então, dentro desse projeto de jovens cantores, a gente montou vários recitais, a gente organizou vários recitais e agora a gente está conseguindo colocar em prática esse projeto. Então, o primeiro evento foi esse Ópera Concerto e no próximo mês a gente já tem os recitais de músicas sacras, com vários cantores da cidade, né, que estão escondidos por aí. Então, a gente quer apresentar essas pessoas nesse projeto, que dá um enfoque especial para o canto lírico. O evento contou com a participação de 4 artistas que apresentaram uma versão para a ópera, áreas e duetos de grandes óperas e repertório de compositores renomados, conhecidos mundialmente. Nós escolhemos as mais famosas óperas, as mais conhecidas, como La Traviata, a Ópera Carmen, a Ópera La Bohème, do Puccini, para levar para o público um pouco da música clássica, do canto lírico. Para Márcia Soares, Patos de Minas esconde muitos talentos deste estilo musical. E o evento vem para dar chance de mostrar a qualidade desses artistas patenses, tornando-os conhecidos. Patos é um celeiro de talentos musicais. Eu até tenho um marido que veio de fora e que mora aqui há quase 10 anos, e ele chega a essa conclusão, que aqui tem muitas pessoas que têm um grande potencial artístico voltado para a música. O público mirim também aprecia a ópera e considera uma rica ferramenta cultural, até mesmo para conhecimento da história da música erudita. Eu acho muito legal porque dá para saber sobre os antigos músicos e compositores que tiveram na história, que fizeram marca no mundo inteiro. E os sons deles são muito bons de ouvir. No conservatório nós aprendemos também muita coisa sobre essas músicas clássicas, Beethoven, na flauta também, que nós aprendemos na teoria. Esse projeto é muito bom mesmo. E por hoje é só. Outras informações você confere ainda no NTV News a partir das 19 horas. Obrigada pela companhia. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Tudo certo. Eu pensei em falar uma coisa, não vou falar não, vai pesar comigo. Então vai ficar melhor. Eu pensei em falar que você está parecendo um tento hoje. Sabe aquele tento? Metade preto e metade vermelho, mas tá bacana, tá bacana, né? Tá bacana, tá muito bacana. Ainda bem. Vivi, eu vou te contar uma coisa, viu? Mas é o seguinte,
Eu me esqueci o nome dela agora. Tem uma garotinha que ela vê o programa todo dia, vê para ver a nossa passagem aqui. Aliás, é o seguinte, eu acho que eles estão vendo para rir da gente. Estamos fazendo alegria, pelo menos alegria do coisa pessoal. Boa, né? Não? Se claro. todo mundo visse a gente ficasse triste, não, e apareceu aqueles dois aí ali, não dá vão certo, ficar não, né? tristes, não. Mas você está vendo que está ficando ótimo. alegre, está tudo certo, está tudo bem, né? Claro, com certeza. Então tá bom, Vivi, mas você está muito bem hoje, viu? Muito obrigada. De vermelho e negro, tá bom? Tá certo. Um abraço para você, Vivi. Até amanhã. Até amanhã. Frederico, agora somos nós, meu garoto. Chega o rei.